Para quem está chegando, Dev, boa noite a todos, eu estava sem som. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, nós sempre começamos o nosso encontro com Gandharva Veda. Gandharva Veda é um som natural colocado em instrumentos que tem um nível de coerência maior que o nosso nível de coerência. Alguém está perguntando alguma coisa? Isso é importante, se vocês não estão me ouvindo. Aqui, boa noite. Traz um nível de coerência para o meio ambiente, que alcança a nossa fisiologia também, né? Mas também alcança o meio ambiente. Por isso nós ouvimos Gandharva Veda, né? Nós chegamos do nosso dia a dia agitados, com o nosso sistema nervoso extremamente excitado, e o Gandharva Veda, ele já vem para nos trazer essa qualidade de um mínimo de repouso, de relaxamento, e criar essa coerência no meio ambiente, né? Então, nós ouvimos o Gandharva Veda antes da nossa meditação, quando nós vamos fazer o nosso encontro de terça-feira. Nós começamos com 10 minutinhos de Gandharva Veda, agora nós vamos fazer o nosso pranayama, são 5 minutinhos de pranayama, depois nós começamos a nossa meditação, e depois da meditação, então, nós vamos ter a nossa aula. Então, sentamos confortavelmente, fechamos os olhos. Para quem nunca fez pranayama, está chegando pela primeira vez, tem uma definição para vocês aqui. Eu vou colocar agora o pranayama. Só reduzir porque ficou muito grande. Aqui, ainda um pouquinho menor. Pronto. O pranayama também é uma técnica de respiração alternada que nós fazemos para melhorar a nossa circulação de oxigênio no cérebro e começar já um nível de relaxamento em toda a fisiologia. O pranayama vai favorecer toda a oxigenação em toda a nossa fisiologia. O pranayama é uma técnica polarizada de respiração. Então, nós controlamos, né? Nós direcionamos essa direção, nós usamos a mão direita para fazer esse direcionamento, perdão. Nós começamos respirando, exalando o ar e inalando. Depois exalamos e inalamos. Nós vamos começar exalando, perdão, o ar pela narina esquerda, tapando com o polegar a narina direita. Então, nós vamos exalar o ar, inalar o ar, trocar, fechar a narina esquerda, exalar o ar pela direita, inalar, trocar, tapar a narina direita, exalar o ar, inalar e continuamos. Fazemos isso de maneira suave, não precisamos respirar profundamente, respiramos normalmente e começamos colocando atenção de respirar pelo abdômen e depois esquecemos isso e continuamos apenas com a respiração, ok? Então eu vou começar junto com vocês. Tapamos a narina direita, exalamos o ar, soltamos o ar, inspiramos, trocamos, expiramos, inspiramos, trocamos, expiramos, inspiramos, trocamos, expiramos, inspiramos, trocamos. Continuem vocês mesmos agora. Mantemos os olhos fechados. Jai Gurudev, lentamente abrimos os olhos, nos esticamos, nos espreguiçamos. Muito bem. Espero que vocês tenham tido uma ótima meditação. Tenho certeza que vocês tiveram uma boa meditação. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito importante para a gente, né? Porque a nossa meditação precisa, né? Nós temos que usar o nosso mantra para poder meditar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, por outro lado, eu queria falar uma coisa para vocês antes sobre a própria técnica da meditação, né? Quando nós meditamos, nós começamos com meio minuto de silêncio,
nós terminamos com 2 minutos de silêncio, né? E nós podemos ouvir um pouquinho de Samaveda no final. Por que é tão importante nós terminarmos com 2 minutos de silêncio? Quando nós meditamos, nós experimentamos um nível de repouso muito profundo. Nós sabemos que o repouso que nós experimentamos durante a técnica da meditação é um repouso mais profundo que o próprio sono. Por causa disso, nós precisamos sair lentamente da meditação, para que esse metabolismo volte, né? Volte lentamente à atividade. Por isso, nós não saímos rapidamente da meditação, ok? Então, vamos lá. Eu queria pedir uma coisa para vocês, que hoje nós estamos com um dia bem especial. Nós vamos terminar hoje um pouquinho mais cedo, vamos terminar às 8h30. Eu queria que vocês colocassem aqui no nosso chat todas as perguntas que vocês tiverem e forem surgindo ao longo da nossa explicação. E, por outro lado, também, que vocês coloquem, se nós não conseguirmos responder todas as perguntas até as 8h30, porque eu também vou estar falando um pouquinho sobre o tema para vocês, eu vou pedir, então, a vocês que guardem, né? Eu vou guardar as perguntas também e nós vamos, então, continuar na próxima aula, se for necessário. Por outro lado, só para ficar o tema já da próxima aula, nós estamos falando de mantra hoje, vamos falar mais sobre pensamentos na semana que vem, e vamos falar, então, na semana que vem, da qualidade da transcendência, né? Então, a semana que vem, o nosso tema vai ser transcendência, ok? Muito bem. Então, eu deixei aqui para vocês também um pequeno slide, né? E nós vamos falar sobre uma aula avançada de Maharishi. E nessa aula avançada, ele começa, na verdade, dentro de um curso, né? Aham, muito bem. A Luciana já tem uma pergunta aqui. Luciana, eu vou descrever um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o tema, e já eu volto na tua pergunta, ok? E eu vou te responder a pergunta, tá? Mas vamos lá. Então, quando nós falamos do papel do mantra, né, na nossa meditação, nós sabemos que quando nós meditamos, quando a gente vem para a escola e ouve a palestra introdutória, né, e nós sabemos que nós precisamos de um professor para ensinar a técnica para a gente, nós sabemos aí que 2 elementos estarão envolvidos, né? Nós vamos aprender um som, que é um som especial, que é um som específico, que é um pensamento específico, e nós vamos aprender como utilizar, né, esse som, como utilizar esse pensamento para experimentar níveis mais aquietados, níveis mais refinados do próprio pensamento, né? E Maharishi descreve o mantra como um pensamento específico que utilizamos na técnica da meditação transcendental para favorecer a tendência natural da mente em mergulhar em si mesma. O que significa isso, né? Nós temos uma qualidade que é inerente a todo ser humano, que é a transcendência. A transcendência não é alguma coisa que nós inventamos, né, a partir da técnica da meditação transcendental, né? A transcendência é uma qualidade inerente a todo ser humano. Todos nós somos seres transcendentes. Todos nós temos essa qualidade de experimentar níveis mais refinados da própria mente, da própria consciência, e precisamos disso se nós queremos ficar mais saudáveis. Então, se vocês lembram, né, do gráfico de Maharishi, do oceano, né, nós temos aqui o nível mais ativo da mente, onde tem as ondas, atividade no oceano. Nós temos níveis mais silenciosos, à medida que nós vamos mergulhando. Quando nós experimentamos o nível ou a profundidade maior do oceano, ultrapassamos a própria profundidade do oceano, se nós pensarmos em termos de consciência, né, nós vamos experimentar, então, o que nós chamamos de consciência pura, ou consciência transcendental, ou, né, o que a física moderna chama de campo unificado. Que consciência é essa que nós experimentamos? É a consciência que está na base, né, do nosso próprio ser, está na base da nossa própria individualidade, está na base da nossa própria
mente, né? Então, nós transcendemos o quê? Todos os pensamentos, né? Transcendemos o próprio mantra, experimentamos, então, esse nível onde todas as leis da natureza estão contidas. E nós usamos uma ferramenta para isso. E que ferramenta é essa que nós utilizamos? O mantra. Por que nós utilizamos o mantra? Porque o mantra é um pensamento específico que vem sendo utilizado há mais de 5.000 anos e mostra que funciona. Porque o mantra é esse som harmônico que é esse som harmônico ou som harmonioso, né, que favorece a mente a mergulhar em si mesma, né? Então, o mantra é um som que não tem significado, nós não nos preocupamos com nenhum significado, apenas pensamos esse som, e a nossa mente, quando nós pensamos esse som apenas com a qualidade de som e não com a qualidade de significado, o que vai acontecer com a nossa mente é que nós libertamos a nossa mente, né? Nós deixamos que ela esteja consigo mesma. E ela, quando experimenta isso dessa forma, ela naturalmente tende a mergulhar em si mesma, porque ela tem prazer em estar consigo mesma, porque tudo que a nossa mente quer é se experimentar nesse nível mais sutil, né? Na sua própria essência. Então, o mantra, ele é só um instrumento para dar o start, para que a mente possa começar a mergulhar. E aí nós vamos ondulando, né, com o nosso mantra, à medida que nós vamos reduzindo a atividade mental. Essa é a nossa experiência durante a nossa técnica da meditação transcendental. Então, o mantra também é esse pensamento adequado, né? Escolhido adequadamente pelo professor. Por isso existe um professor, por isso existe um professor que fez um curso, né, de 1.200 horas, né? Então, nós estudamos muito para chegar no ponto de poder ensinar a técnica da meditação transcendental para vocês também, né? Então, o mantra é esse pensamento que tem uma natureza harmônica, é um som harmônico e útil. Aquele que o pensa, aquele que o experimenta dentro da técnica da meditação e também ao meio ambiente. Se eu colocar um som estridente, né, e submeter um ser humano a esse som estridente, a esse som que fere, né, os ouvidos, que fere a mente, por muito tempo, isso vai afetar o sistema nervoso e o cérebro dele de uma forma negativa, né? O mantra é esse som ao contrário, né, que vai favorecer a nossa fisiologia a experimentar níveis mais refinados. E nós sabemos que mente e corpo andam juntos, não dá para separar a mente do corpo. Então, quando eu experimento esses níveis mais aquietados da própria mente, ou esse refinamento dos pensamentos, ou essa redução da atividade mental, usando esse veículo, né, essa ferramenta que dá o start, que é o nosso mantra, o que vai acontecer a nível fisiológico? Nós vamos experimentar também um nível de repouso muito profundo. E quando nós experimentamos esse nível de repouso muito profundo, nós ganhamos também em vários aspectos, né? Porque, na verdade, é esse nível muito profundo de repouso que nós experimentamos na nossa fisiologia, que também vai favorecer o nosso sistema nervoso a eliminar tensão e estresse. Só para nós entendermos o quanto é importante essa dinâmica, né? Se nós tentássemos qualquer coisa dentro deste processo, nós não conseguiríamos nada. A técnica é natural, nós naturalmente mergulhamos em nós mesmos. E nós naturalmente mergulhamos porque é da natureza da nossa mente, né? Buscar essa direção. O mantra não tem que ser mistificado, não tem que ser pensado como nada especial. Eu não uso mantra em outros momentos, eu só uso dentro da minha técnica da meditação. Ele tem um valor muito grande dentro da minha técnica da meditação, como aquele elemento que vai permitir esse impulso para dentro. Mas é só isso, nada mais do que isso. Todo o resto eu faço porque eu tenho essa qualidade, é o meu poder, né? Enquanto ser transcendente.
E a técnica da meditação transcendental, a própria técnica da meditação transcendental, é uma técnica mental, mas a própria técnica é uma técnica mecânica, é uma técnica sistemática, é um treinamento. Eu tenho que fazer. Se eu fizer 2 vezes por dia, bonitinho, 20 minutos de cada vez, naturalmente eu vou ter essa experiência. Eu só preciso treinar a minha fisiologia a ter essa experiência 2 vezes por dia. E é isso que eu faço quando eu medito 20 minutos pela manhã e pela tarde. E aí, nós sabemos, então, que o mantra é esse impulso que permite experimentar estados mais refinados da própria atividade mental, da própria consciência, né? E aí nós temos algumas perguntas que vocês normalmente fazem para a gente, e que a gente também fala sobre isso para vocês quando nós falamos sobre o mantra, né, dentro da aula de vocês, no primeiro dia de aula, né? Então, nós sabemos que o mantra é esse pensamento específico, nós também sabemos que o mantra se refina ao longo da meditação, né? Então, nós começamos pensando o mantra de uma forma clara, nosso intelecto está envolvido, mas nós percebemos que ao longo da meditação, o mantra se modifica, fica mais lento ou mais rápido, fica menos sonoro, né? Mais silencioso ou mais barulhento, né? Ele se deturpa, ele muda, né? Se o meu mantra fosse abacaxi, ele fica cabaxé, abacá, caxá, caxi, e nós não fazemos nada para modificar esse estado natural de refinamento do próprio mantra. Nós sabemos que o mantra também é um pensamento, e nós permitimos que ele passe por essa experiência, porque nós sabemos que quando o nosso mantra está mais deturpado, é porque nós estamos profundamente mergulhados em nós mesmos. Então, nós sabemos que o mantra se refina, nós sabemos que o mantra começa com um som claro, nós sabemos que ele vai se tornando mais vago, mais vago, mais vago, mais vago. E é assim que funciona a nossa técnica da meditação. Até que o mantra, em algum momento durante a técnica, desaparece e surge um pensamento. E nós sabemos que o pensamento nada mais é do que o resultado de alguma coisa que está acontecendo na fisiologia, e isso tem a ver com eliminação de tensão e estresse profundamente enraizados, né? Profundamente marcados no nosso sistema nervoso. E nós sabemos também que quando nós percebemos que estamos com pensamento e estamos sem o mantra, então nós voltamos ao mantra. Por que nós voltamos ao mantra? Porque quando o pensamento surge, ele nos leva novamente para o nível mais ativo da mente e nós voltamos ao mantra porque o que nós queremos é mergulhar. Nós queremos seguir a tendência natural da mente. Porque tudo que nós queremos é experimentar o transcendente, todo o tempo. Se nós pudéssemos, nós ficaríamos 20 minutos no transcendente. Nós só não ficamos 20 minutos no transcendente porque nós temos estresses, porque nós temos tensões, porque essa fisiologia faz parte do processo da meditação e ela também tem que se equilibrar. Esse sistema nervoso também tem que se autorregular. E ao longo da técnica, o que nós experimentamos é isso, né? Nós utilizamos o nosso mantra como esse pensamento para permitir o start e a mente mergulhar em si mesma. À medida que ela mergulha em si mesma, nós caminhamos em direção ao transcendente, corpo e mente andam juntos. O meu corpo, o meu sistema nervoso entende que agora ele pode jogar toda a sujeira para fora e ele faz isso através da eliminação de tensão e estresse. E aí a minha mente, cada vez mais, nós ganhamos a habilidade da transcendência. E o mantra é esse instrumento que nos permite, né, ter essa experiência. Por outro lado, nós sabemos que tem alguns momentos que nós estamos meditando e tem mantra e pensamento juntos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, o que nós devemos fazer quando mantra e pensamentos acontecem ao mesmo tempo? Nós dizemos, vamos dar preferência ao mantra. É isso que nós fazemos. Novamente, porque o que nós queremos
é transcendência. Agora, por que pensamento e mantra caminham juntos em algum momento? Por que naturalmente o mantra não sobrepõe o pensamento ou o pensamento não domina, né, o pedacinho e ele sobrepõe o mantra? Normalmente, a experiência de pensamento e mantra ao mesmo tempo tem a ver com duas coisas. Nenhum mantra está tão poderoso, tão forte, que suplementa, ou melhor, suplanta, né? Que vai além do pensamento, e aí nós perdemos o pensamento e continuamos mergulhando, e nem o pensamento está tão poderoso ou a eliminação de tensão e estresse, na verdade, né? E nem a eliminação de tensão e estresse é tão poderosa, e esse pensamento fica navegando no meio do caminho junto com o mantra. E quando nós percebemos isso, né? Toda vez que eu percebo que eu estou com o pensamento e sem o mantra, ou se eu percebo esse caminhar, eu dou preferência ao mantra. E se eu não perceber? Eu só percebi lá depois que terminou a minha meditação. Tudo bem, nenhum problema, ok? Aí se eu perceber, então, eu volto ao mantra. E quando eu não tenho nem mantra, nem pensamentos? A semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Será que eu transcendi? Será que é blackout? Dormi? Ou então apaguei, não sei onde eu fui? Então, a semana que vem também nós vamos falar sobre isso. Na verdade, a nossa experiência durante a técnica da meditação é de transcendência, mas nós vamos entender um pouquinho o que é o blackout, o que é esse sono que acontece durante a técnica e o que é transcendência. Mas quando nós não temos mantra, nós não temos pensamento, então nós estamos experimentando transcendência, né? E isso é tudo o que a gente quer ao longo da nossa meditação. Mas eu tenho aqui 5 perguntinhas já, e eu estou com o nosso tempo, como eu falei para vocês, bem curtinho, então eu vou tentar responder as 5 perguntas. Se não for suficiente, não se preocupem. A semana que vem a gente vai estar se encontrando novamente e eu vou voltar com vocês nesse tema, porque eu sei que ele é muito importante e eu sei que é alguma coisa que vocês sempre querem saber um pouquinho mais, né? Muito bem. A Luciana está perguntando para mim, ela não sabe qual é a diferença entre estar meditando e estar somente em repouso, já que os pensamentos vêm naturalmente. Olha, essa pergunta, ela merece uma resposta bem longa, e a semana que vem eu vou falar mais sobre isso, mas eu vou responder rapidamente para você. A diferença entre estar meditando e estar apenas em repouso tem justamente a ver com o mergulho. Se eu estou simplesmente repousada, veja, quando eu medito e eu transcendo, vou falar um pouquinho sobre o cérebro agora, tá? Então, quando eu medito e eu transcendo, ou quando eu estou meditando, indo em direção à transcendência, algumas coisas acontecem na fisiologia. Quando eu estou repousando também, né? Então, vai reduzir, por exemplo, se eu estou repousando, vai reduzir taxa metabólica, vai reduzir taxa de oxigênio, ondas cerebrais vão ficar mais silenciosas, né? Então, quando eu estou em atividade, eu tenho mais ondas beta, ondas gama, que são ondas de atividade. Quando eu entro num nível mais relaxado, mais silencioso da mente, eu posso experimentar ondas alfa, né? Quando eu estou dormindo profundamente, ondas teta, na meditação transcendental. Por que eu sei que eu estou meditando? Porque eu experimento, primeiro, ondas alfa 1. Que são ondas alfa 1? São ondas de autotranscendência. São ondas específicas desta técnica de meditação. E nós conseguimos mensurar isso através do eletroencefalograma. Outra coisa que eu experimento durante a técnica da meditação, e eu sei que eu estou meditando por causa disso também, nós temos alguns elementos do cérebro muito importantes, né? Alguns que deveriam estar mais ativos, e outros que deveriam estar menos ativos, mas muitas vezes estão muito ativos, né? Então, nós temos o nosso sistema límbico, nós temos o nosso pré-frontal. Pré-frontal é o nosso diretor, né? É aquele que decide, né? É aquele que organiza. E o sistema límbico é aquele que nos leva pela emoção. Então, ou pela raiva, ou pela urgência, ou pelo medo. Quando nós estamos meditando, nós desestimulamos tremendamente essa área, né, que nos leva mais pela emoção e acionamos, estimulamos grandemente o nosso pré-frontal. O que promove isso é um repouso muito profundo. Quando nós meditamos,
nós experimentamos um repouso que também é mensurável, nós conseguimos medir isso. Nós experimentamos o repouso 2 vezes mais profundo, ou quase 2 vezes mais profundo do que o sono profundo. E a gente mede isso na taxa de oxigênio, né? Então, nós sabemos que durante a técnica da meditação, nós experimentamos uma redução na taxa de oxigênio de aproximadamente ou até 16%, enquanto no sono profundo nós chegamos aí de 8% a 10%. Isso favorece esse cérebro a experimentar um nível de coerência maior, a nosso pré-frontal a estar mais estimulado, esse sistema nervoso a ganhar a habilidade de eliminar a tensão e estresse, que é a base, né, da doença psicossomática. Só para responder para você, tem muito mais resposta, mas só para você entender um pouquinho que nós conseguimos saber se nós estamos meditando ou apenas repousando, simplesmente pela nossa fisiologia. Todos os dados, né? Toda essa resposta pode ser obtida através de um eletroencefalograma, através de um equipamento que mede a resistência da pele, através da redução do cortisol, e nós sabemos que o repouso simplesmente não nos dá todas essas qualidades. Nós ganhamos em mente, nós ganhamos em corpo. E a semana que vem eu falo mais sobre isso com você, porque eu não vou conseguir te responder tudo hoje. Essa é uma resposta bem longa, tá? A Gisele pergunta se a repetição do mantra deve ser constante. Nós começamos a nossa meditação fechando os olhos e nós começamos a repetir o mantra. E nós sabemos que repetição mental não é uma pronúncia clara, não é alguma coisa ritmada, simplesmente a mente vai por si só. Nós não controlamos o processo, nós não nos concentramos, nós simplesmente repetimos o mantra facilmente, como nós repetimos qualquer, ou como nós experimentamos qualquer pensamento. Então, na verdade, o mantra não permanece constante, né? Se nós fazemos dessa forma inocente, ele vai se modificar, ele pode ficar com um ritmo diferente, ele pode ficar uma formatação diferente, ele pode, inclusive, ficar deturpado. E nós não tentamos nada, nós aceitamos como vier. Elisângela está falando, já não faço a meditação, não tenho a mesma concentração como antes. Por quê? Elisângela, não entendi muito bem tua pergunta. Você pode ter perguntado 2 coisas. Você não tem a mesma concentração na atividade, você não está meditando, não está regular na meditação e percebeu que o teu foco lá no teu dia a dia está diferente, né? Isso tem a ver com você não estar ganhando esse repouso que a meditação dá, nem clareza mental, nem coerência cerebral. Se você está perguntando a concentração dentro da técnica da meditação, essa não é uma técnica de concentração. Então, você realmente não tem que experimentar concentração durante a técnica. Ah, mas Bernadette, olha só, antes eu sentava, fechava os olhos, eu pensava o mantra e eu mergulhava facilmente. Agora é pensamento atrás de pensamento durante a minha técnica de 20 minutos. Isso tem a ver com eliminação de tensão e estresse e com essa irregularidade de você ter parado de meditar por algum tempo. Permaneça regular. Descanse mais no final da meditação. Faça teu pranayama, ouça Gandharva Veda antes da meditação, 5 a 10 minutinhos, e você vai ver que rapidamente você vai voltar para aquele teu ritmo anterior. Não que a gente não tenha, às vezes, durante a meditação, mesmo depois de 10 anos, 15 anos meditando, algumas eliminações grandes de tensão e estresse e modifica de novo esse ritmo. Mas se você fizer o que eu falei, você já vai ficar melhor, ok? A Lisandra está perguntando... A Lisandra está me dizendo que ela está tendo dificuldade com o mantra involuntariamente, que ela fica tentando sincronizar o mantra com a respiração. Isso tem incomodado? Claro, incomoda mesmo, né? E eu não consigo transcender, mas eu tenho meditado... Eu nem tenho meditado na última semana. Tá. Então, na verdade, dá para sair desse limbo, sim, né? O que significa essa dificuldade com o mantra, né? Essa sincronização. Toda vez que eu tento alguma coisa dentro desta técnica, eu perco a naturalidade.
Se a minha mente tende naturalmente a mergulhar em si mesma, porque a única coisa que eu faço é pensar um mantra e dar o impulso correto, quando eu mudo isso e eu tento alguma coisa, o que eu estou fazendo é prejudicando a minha técnica, no sentido de que a minha mente não terá mais a liberdade de mergulhar em si mesma como ela tinha. Então, o que eu te aconselho, Lisandra, eu não sei se você é de São Paulo, se você é de outra cidade, procure o teu professor ou um outro professor dentro da escola. Se você for de São Paulo, no Ibirapuera nós temos vários professores, na Vila Madalena tem a Janine e o Richard, né? Então, procure um professor, faça uma verificação individual, tá? E aí depois você me conta como é que tá depois da verificação individual. Mas a semana que vem eu volto também a falar mais um pouquinho com você, só me traga de novo a pergunta, porque essas perguntas desaparecem, né? E aí eu não consigo mais falar sobre isso se você não me trouxer alguma coisa, tá? Gente, já são 8h30. O João Paulo está me falando que ele dorme, né? Às vezes durante a meditação e ele acorda às vezes 25 minutos depois. João Paulo, eu vou pedir para você para poder te responder essa pergunta semana que vem. E se você tiver muita urgência, eu estou deixando para vocês aqui, ó. Pronto. Eu estou deixando para vocês aqui o meu WhatsApp, o meu celular. Se você tiver muita urgência nessa resposta, João Paulo, entra no meu WhatsApp, conversa comigo no WhatsApp e eu te respondo isso no próprio WhatsApp, se for o caso, eu ligo para você pelo WhatsApp e eu te respondo essa pergunta, tá bom? A Vivi está perguntando, ele pode demorar durante a meditação entre ele vir e ir na mente? Se for o mantra, sim, ele pode permanecer um tempo maior durante a meditação. Mas também eu posso... Gente, eu vou voltar a falar para vocês sobre o mantra semana que vem, porque eu vi que tem muitas perguntas, né? Mas tudo bem, a gente volta a falar sobre isso. Adorei estar com vocês. Só para lembrar para vocês, quem é de São Paulo especialmente, que dia 30, final do mês, última semana do mês de agosto, eu estou dando um residencial lá no Arco-Íris, né? Então, é um final de semana que nós ficamos juntos, que vocês têm um momento muito especial. Eu vou estar 100% para vocês nesse final de semana, e nós vamos falar de um tema muito lindo, que é o tema iluminação. Ainda existem algumas vagas, todos vocês estão convidados, quem quiser vir, última semana de agosto, e aí nós vamos estar tete a tete, frente a frente, e eu vou poder me dedicar 100% a vocês, e o professor Mário vai estar comigo, nós vamos dar esse residencial junto. Por outro lado, qualquer dúvida, vocês têm o meu WhatsApp, podem fazer pergunta, mas também tem os professores de vocês aí nas cidades de vocês, né? Cada um aí na sua cidade, também vocês podem fazer uma verificação individual e façam. Se tiver dúvida, professor, preciso de uma verificação individual. Façam a sua verificação individual. E quem for para o residencial, se precisar, nós vamos fazer também verificação individual dentro do residencial para quem estiver precisando. E obrigada a vocês, adoro estar com vocês, vocês sabem disso, né? Eu fico muito feliz quando eu estou dando aula, quando eu estou tendo essa possibilidade de trocar, né, com vocês. A semana que vem eu estou de volta, né, na terça-feira. Outra coisa, gente, eu estou fazendo live de quinta e sábado. Se vocês entrarem no nosso Instagram, tá lá a propaganda. Essa live é para não meditante, mas se tiver meditante também, tudo bem, venham para a live. Mas ofereçam a live para os seus amigos. Às vezes vocês falam de meditação para o amigo, ele não entende, e aí ele não fica muito favorável. Mandem eles para a live, porque na live eles podem perguntar o que eles quiserem, e a gente vai estar respondendo e vai estar explicando algumas coisas, e são temáticas também, vai ter Ayurveda, vai ter saúde perfeita, vamos falar sobre muitos temas, e a gente vai ter então live no próximo sábado de novo, na quinta-feira provavelmente. Convidem os amigos e eu vou estar lá com vocês também, tá ok? Um beijo grande para vocês e eu vejo vocês também na próxima terça-feira. Jai Gurudev. Deixa eu só ver como é que...